Vamos lá, ilustres, continuando. Olha aí. Item 7.1. Gastos com item intangível reconhecidos inicialmente como despesa não devem ser reconhecidos como parte do custo de ativo intangível em data subsequente. Já sabemos disso, né? Lançou no primeiro momento como despesa, vai continuar despesa. Mensuração após reconhecimento. Vamos lá, ó, 7.2. A estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis consta do pronunciamento conceitual básico do CPC, né, que é a estrutura conceitual para relatório financeiro. Pois bem, a estrutura conceitual prevê que a entidade pode, em determinadas circunstâncias, optar pelo método de custo ou pelo método de reavaliação para a sua política contábil. Quando a opção pelo método de reavaliação não estiver restringida por lei ou norma legal regularmente estabelecida, aí tem a notazinha aqui de rodapé, a entidade deve optar em reconhecer um ativo intangível pelo método de custo, que é o que acontece aqui no Brasil, né? Ou pelo método de reavaliação. Caso um ativo intangível seja contabilizado com base no método de reavaliação, todos os ativos restantes da sua classe devem ser registrados utilizando o mesmo método, exceto quando não existir mercado ativo para tais itens. Então, se eu fosse fazer isso com patente, uma determinada patente, se eu fosse contabilizar pelo método da reavaliação, eu teria que utilizar esse mesmo método para todas as patentes. Tranquilo, ilustres? Beleza? Olha, 7.4. Método de custo. Após o seu reconhecimento inicial, um ativo intangível deve ser apresentado ao custo, menos a eventual amortização acumulada e a perda acumulada decorrente, né, ó, do teste de recuperabilidade, decorrente do impairment. Ok? Sobre o método de reavaliação, aí tem aluno que já fica com a enorme má vontade, citou reavaliação, não existe mais, associa com o quê? Não existe mais a reserva de reavaliação, é tudo mentira lá na prova, não. Tanto o CPC que trata do imobilizado, como o CPC que trata do intangível, eles levantam a bola sobre o método de avaliação. Beleza? Tranquilo? Então olha aqui, ó. Após o seu reconhecimento inicial, se permitido legalmente, ó, e se fosse permitido, né? Um ativo intangível pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo, à data da reavaliação. Para efeitos de reavaliação, nos termos do presente pronunciamento técnico, o valor justo deve ser mensurado em relação a um mercado ativo, certo? A reavaliação deve ser realizada regularmente para que, na data do balanço, o valor contábil do ativo não apresente divergências relevantes em relação ao seu valor justo. Beleza. Já que começou, né, a levar em consideração o valor justo, segue assim. Sobre a vida útil. A entidade deve avaliar se a vida útil de ativo intangível é definida ou indefinida. Eita, vou usar só em relação a determinado período. Não consigo definir. E, no primeiro caso, quando for definida, né, a duração ou volume de produção ou unidades semelhantes que formam essa vida útil. É definida? Beleza. Vou utilizar esse intangível por quanto tempo? Qual é exatamente a vida útil? Você não é definida, tá? Ou, através do uso desse ativo intangível, eu vou produzir quantas unidades? Percebeu? Beleza. Olha aqui. A entidade deve atribuir vida útil indefinida a um ativo intangível quando, com base na análise de todos os fatores relevantes,
não existe um limite previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a entidade. Ok? Não consigo estipular um limite, tá? Para o uso. 89. A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil, certo? Um ativo intangível com vida útil definida deve ser amortizado, ok. Enquanto a de um ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Muito bem. Os exemplos incluídos neste pronunciamento ilustram a determinação da vida útil de diferentes ativos intangíveis e a sua posterior contabilização com base na determinação da vida útil. Então, ilustram a determinação da vida útil de diferentes ativos intangíveis e a sua posterior contabilização. É porque esse pronunciamento traz exemplos, especificamente 9 exemplos. Nós vamos comentar aqui esses 9 exemplos, tá? Já, já. Muitos... Olha aqui, ó. Eu quero só intangível. Com vida útil. Ela pode, a vida útil, ser definida ou indefinida. Se a vida útil for definida, vai ter amortização e impairment. Se for indefinida, só impairment. Não amortização. Não amortiza. Maravilha? Olha aqui. Muitos fatores devem ser considerados na determinação da vida útil de ativo intangível, inclusive a utilização prevista de um ativo pela entidade e se o ativo pode ser gerenciado eficientemente por outra equipe de administração. Os ciclos, tudo isso eu levo em consideração para chegar na vida útil. Os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as informações públicas sobre estimativas de vida útil de ativos semelhantes, utilizados de maneira semelhante. É um ativo semelhante, mas que eu também estou utilizando de uma maneira parecida, né? Obsolescência técnica, tecnológica, comercial ou de outro tipo, está ficando ultrapassado de algum modo. A estabilidade do setor em que o ativo opera e as mudanças na demanda de mercado para produtos ou serviços gerados pelo ativo. Medidas esperadas da concorrência ou de potenciais concorrentes. O nível dos gastos de manutenção requerido para obter os benefícios econômicos futuros do ativo e a capacidade e a intenção da entidade para atingir tal nível. Saiba estudar, saiba fazer esqueminha, tá? Saiba destacar palavras-chave ou expressões-chave. Seu resumo não pode ser a reprodução disso aqui, não. Tem gente que estuda e transcrevendo só tudo que está lendo, como se fosse batendo uma cópia. Não, não e não. Ah, professor, respeite meu jeito de estudar. Não, não e não. Por favor. Se é para simplesmente transcrever, isso aqui gasta um tempo, né? Utilize esse tempo de um modo melhor. Assim, eu não sinto segurança em destacar os pontos principais. Quanto mais avançado você estiver, mais essa segurança você vai ter. Beleza? Joia? Olha, na verdade, você tem que saber estudar, tá? Tem que saber estudar. Então, a gente também leva em consideração, para determinar a vida útil, o período de controle sobre o ativo e os limites legais ou similares para a sua utilização, tais como datas de vencimento, dos arrendamentos, locações relacionados e se a vida útil do ativo depende da vida útil de outros ativos da entidade. Beleza? Olha aqui, 91, importante, O termo indefinida, vida útil indefinida, não significa vida útil infinita, ilimitada, por favor. A vida útil de ativo intangível deve levar em consideração apenas a manutenção futura
exigida para mantê-lo no nível de desempenho avaliado no momento da estimativa da sua vida útil e capacidade e intenção da entidade para atingir tal nível. Beleza? A conclusão de que a vida útil de ativo intangível é indefinida não deve estar fundamentada em uma previsão de gastos futuros superiores ao necessário para mantê-lo nesse nível de desempenho. Olha, no tipo de oração desse aqui, ó, é um pezinho para ele tirar um não, né, pessoal? Cuidado, cuidado, por favor. Considerando o histórico de rápidas alterações na tecnologia, os softwares e muitos outros ativos intangíveis estão suscetíveis à obsolescência tecnológica. Portanto, muitas vezes será o caso de que sua vida útil seja curta, certo? Reduções futuras esperadas no preço de venda de item que foi produzido usando um ativo intangível podem indicar a expectativa de obsolescência tecnológica ou comercial do bem, que, por sua vez, pode refletir uma redução dos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Verdade. Ok? 93, Iluf. Segura as pontas aí. A vida útil de ativo intangível pode ser muito longa ou até indefinida, certo? A incerteza justifica a prudência na estimativa da sua vida útil, mas isso não justifica escolher um prazo tão curto que seja irreal. Tá? Você, ó, não adianta na contabilidade, tem o cara que quer ser mais realista do que o rei, né? Não. Ó, a prudência, a gente sempre exerce a prudência diante de opções aceitáveis, diante de opções válidas. Nossa, eu tô na vida, se meu ativo aqui é 100 ou é 101? Bota 100, mas... Não, se é para baixar, eu baixo com gosto de gás, vou botar 10. Não tá em pauta o 10. A dúvida é 100 ou 101. Então, olha, se há incerteza na definição da vida útil, eu vou ser prudente. Tá? Agora, não vou também escolher um prazo curto que seja irreal. Por favor, desenrola. A vida útil de ativo intangível resultante de direitos contratuais ou outros direitos legais não deve exceder a vigência desses direitos, podendo ser menor dependendo do período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. Por exemplo, eu vou poder explorar determinada marca ter o direito de explorar determinada marca por 10 anos. A vida útil vai ser 11? Vai ser 12? Vai ser 100? Vai ser... Claro que não pode exceder. Mas pode ser menor. Eu tenho o direito de explorar a marca por 10 anos. Mas eu vou utilizar por 6 e depois vender. Já tem até um comprador ali, o negócio está bem encaminhado. Então a vida útil para mim será de 6 anos. O período durante o qual eu vou usufruir, tá? Colher ali os benefícios econômicos decorrentes do uso daquele ativo, tá bom? Não deve exceder o prazo de vida útil, mas pode ser inferior. Joia? Beleza? Olha aqui. Caso os direitos contratuais ou outros direitos legais sejam outorgados por um prazo limitado renovável, a vida útil do ativo intangível só deve incluir o prazo de renovação, se existirem evidências que suportem a renovação pela entidade sem custo significativo. Não é não? Ó, eu tenho o direito de explorar uma determinada marca por 10 anos. Ou explorar uma determinada atividade aqui, eu tenho uma concessão por 10 anos. Mas aí, ó, essa concessão pode ser renovada. Mas é um absurdo renovar. Não vou considerar que vai ser ampliada a vida útil. Não, eu tenho a intenção de renovar. E a renovação, o custo é baixo. Aí, ó, amplia a vida útil. Maravilha, beleza? Ó, e eu posso renovar indefinidamente, vai ser sempre custo baixo. Então, nesse momento, a vida útil é indefinida. Joia? Não, 10 anos. E eu posso renovar por mais 10. Tenho interesse, tenho condição. O custo é baixo, a vida útil vai ser
20. 10 anos. Posso renovar por mais 10, mas o custo é um absurdo para renovar. A vida útil vai ser 10. Então, entenda o que ele está dizendo. Maravilha? A vida útil. Olha, a vida útil de um direito readquirido, reconhecido como ativo intangível em uma combinação de negócios, é o período contratual remanescente do contrato em que o direito foi concedido e não incluirá períodos de renovação. Beleza? Então, cuidado com essa parte final aí. 95, ilustres, olha. Podem existir tanto fatores econômicos como legais influenciando a vida útil de ativo intangível. Sim. Os fatores econômicos determinam o período durante o qual a entidade receberá benefícios econômicos futuros, enquanto os fatores legais podem receberá benefício econômico em sentido amplo, tá? Até a redução de custo se enquadra aí. Enquanto os fatores legais podem restringir o período durante o qual a entidade controla o acesso a esses benefícios. A vida útil a ser considerada deve ser o menor dos períodos determinados por esses fatores. Beleza, rapaz? É o seguinte. Eu vou ainda colher os louros aí, ó, os benefícios econômicos do uso desse ativo por 5 anos. Mas legalmente eu só posso utilizar 4. Opa! A vida útil será de 4 anos, ó. Menor prazo. Não, eu vou usufruir de benefício econômico 5 anos. Beleza? Aí, e tem um prazo, claro, para poder utilizar durante esses 5 anos. Vai ser de 5 anos, aí não tem conversa. Maravilha? Ativo intangível com vida útil indefinida. Olha, esse item 107, do jeito que está aqui, ó, já apareceu em várias questões, ou já foi alternativa, assertiva, de várias questões. Ó. Ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Não amortiza. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 01, que trata da redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve testar a perda de valor dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, comparando seu valor recuperável com seu valor contábil, anualmente e sempre que existam indícios de que o ativo intangível pode ter perdido valor. Lá no CPC 01, lembre, ele diz que a gente vai atrás de realizar o teste de recuperabilidade sempre que houver indícios de que o ativo está desvalorizado. Mas 3 itens eu marco colado. Eu não espero nem os indícios. Ou seja, 3 itens eu vou atrás do valor recuperável anualmente. Goodwill, ativo intangível ainda não disponível para uso e ativo intangível com vida útil indefinida. Maravilha, é o que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. Ilustres. Baixa e alienação. Olha aí. O ativo intangível deve ser baixado por ocasião de sua alienação. Vendeu, meu filho? Não está mais com você. Quando não são esperados benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação, né? Aí deixa de ser até... Começa a desrespeitar o conceito de ativo, inclusive, né? Beleza? Então, tem que baixar. Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de ativo intangível devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do ativo. Esses ganhos ou perdas devem ser reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, a menos que o pronunciamento técnico CPC 06, tá? Que trata das operações de arrendamento, venha a requerer outro tratamento em uma venda e leaseback. Mas os ganhos não devem ser classificados como receitas de venda. Beleza? Maravilha! Então, ganhou ou perdeu na baixa de um intangível, vai para o resultado. Essa é a regra, ou seja, vai ser receita, vai ser despesa. Divulgação, ilustres. Olha aí. Vamos lá.
118. A entidade deve divulgar. Quando ele vem com esse papinho de divulgar, fica de olho, né? Ó, nota explicativa. Vamos dar satisfações e mais satisfações lá nas notas explicativas. Ó. A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada classe de ativos intangíveis, fazendo a distinção entre ativos intangíveis gerados internamente e outros ativos intangíveis. Olha. Com vida útil indefinida ou definida, tem que separar. Se definida, os prazos de vida útil ou as taxas de amortização utilizados. Os métodos, vai informar sobre tudo. Ó. Os métodos de amortização utilizados para ativos intangíveis com vida útil definida. Não é sempre o método linear, não, professor? Não, geralmente vai ser, tá? Na amortização, o método linear, até porque o tempo transcorre linearmente. Mas pode ser pelo método dos benefícios gerados, unidades produzidas. Maravilha? Aí eu estou falando aí como sinônimo. Tá? Beleza? Unidade produzida, benefícios gerados. O valor contábil bruto, vou informar também, divulgar, e eventual amortização acumulada, mais as perdas acumuladas no valor recuperável no início e no final do período, ó, os valores iniciais, finais. A rubrica da demonstração do resultado em que qualquer amortização de ativo intangível for incluída, a conciliação do valor contábil no início e no final do período, demonstrando, olha aqui, ó, adições, indicando separadamente as que foram geradas por desenvolvimento interno e as adquiridas, bem como as adquiridas por meio de uma combinação de negócios. Ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos em grupo de ativos classificados como mantidos para venda e outras baixas. Ó. Tudo isso a gente vai divulgar lá. Ok? Aumentos ou reduções durante o período, decorrentes de reavaliações e perda por desvalorização, decorrente do impairment, provisões para perdas de ativos reconhecidas no resultado do período, reversão de perda por desvalorização, qualquer amortização reconhecida no período, variações cambiais líquidas geradas pela conversão das demonstrações contábeis para a moeda de apresentação e de operações no exterior para a moeda de apresentação da entidade. Pode gerar aí uma variação cambial. Outras alterações no valor contábil durante o período. Maravilha? Beleza? Ó, 119. Uma classe de ativos intangíveis é um grupo de ativos de natureza e com utilização similar nas atividades da entidade. Entre os exemplos de classes distintas temos, ó, marcas, títulos de periódicos, softwares, são classes distintas, ó. Licenças e franquias, direitos autorais, patentes, outros direitos de propriedade industrial, receitas, fórmulas, modelos, projetos e protótipos, ativos intangíveis em desenvolvimento. As classes acima mencionadas devem ser separadas, agregadas em classes menores ou maiores, se isso resultar em informação mais relevante para os usuários das demonstrações contábeis. Tá? Há uma, conforme a gente estuda lá no CPC 00, há uma flexibilização, tá? Para que uma margenzinha para você agregar mais ou menos, detalhar mais ou menos, mas sem fazer nada de forma abusiva, excessiva ou desnecessária. Beleza? E até porque você tem que equilibrar aqui, ó, dois pratos, que é, ó, tem que dar essa flexibilização, mas tem sempre que ficar de olho na comparabilidade. Se deixar muito frouxo, avacalha a comparabilidade. Só fique esperto que o CPC 04, que trata aqui do intangível, ele é muito cobrado, tá? Assim, e esse é um assunto eminentemente teórico. Então, ele fica sendo cobrado, a teoria, esse papinho aqui, beleza? Na sequência, a gente vai só dar uma analisada nos exemplos ilustrativos, tá? Que o próprio pronunciamento traz. São 9, jogo rápido. Já, ilustres!